Seu silo tem camada preta? Como evitar furos na lona? Essa e outras dúvidas você confere aqui no nosso programa Café com Silagem. Um momento importante do processo de produção de silagem é o momento da vedação, que é o momento em que todo o contato da forragem com o ambiente externo, ele vai ser interrompido, e o grau máximo de anaerobiose vai ocorrer. O que a gente observa é que ao longo do processo de fermentação, que é um período geralmente longo em algumas propriedades, e esse silo ele fica exposto toda a parte do tempo, geralmente ocorre furo nas lonas por entrada de animais, e com isso ocorre geração de camada preta no topo do silo. Isso pode ser um problema, tanto relacionado a perdas de silagem, mas também quanto à produção de micotoxinas, que ocorre aí um crescimento de fungos e os fungos produzem as micotoxinas. Isso pode ser extremamente prejudicial para o animal. O grande problema de encontrar uma propriedade com um furo não é simplesmente encontrar o furo, mas é encontrar esse furo aberto, Porque a partir do momento que tem uma lona furada, o oxigênio está entrando numa velocidade muito intensa. Então isso eu aumento as perdas do processo, E também isso a gente aumenta mão de obra, porque eu necessito ir ali e fazer o reparo dessa lona. Então é importante, quando a gente vê um furo num silo, a gente ir lá e rapidamente fazer a vedação desse silo. Então, o que geralmente a gente observa é perdas demasiadas no topo do silo. É muito comum nas propriedades, não só do Brasil, mas em todo o mundo, ocorrer a geração de camada preta. Muitos podem estar perguntando e comentando, no meu silo eu não tenho nenhum furo e mesmo assim eu tenho a ocorrência de camada preta. Qual que é o grande motivo disso? É que a lona de polietileno, que a gente utiliza hoje na vedação dos silos, é uma lona que ela tem permeabilidade ao oxigênio. Então, para vocês terem uma ideia, uma lona hoje de polietileno aí por volta de 200 micras, ela deixa permear por volta de 1 litro de oxigênio por metro quadrado por dia, a uma temperatura de 25 graus, Sendo que a permeabilidade ela aumenta à medida que se aumenta a temperatura. Então, a perda no topo, ela é necessária também de ser mensurável. E uma das perguntas que a gente realiza sempre é quanto que custa 15 centímetros de camada preta? Porque às vezes a gente se depara na propriedade e fala, está perdendo, mas está perdendo aí só 15 centímetros, é coisa pequena. Então a primeira regra aí que a gente tem que lembrar que para cada 1 centímetro de camada preta que eu estou perdendo dentro do silo, foi necessário 3 centímetros de camada boa. Porque a camada preta ela é uma camada deteriorada, é uma camada oxidada. Então a gente lembra, imagine a gente queimando um chumaço de papel. A hora que a gente coloca fogo nisso, o papel ele diminui de tamanho. Por quê? Porque parte do carbono, todo o carbono, ele vai embora na forma de gás. E na silagem é a mesma coisa. Eu oxidei essa camada aí, então ela diminuiu de tamanho. Então, e a relação é de 1 para 3. Para cada 1 centímetro de camada preta que eu tenho no topo do silo, eu precisei de 3 centímetros de camada boa. Então, nesse exemplo aqui, se eu estou perdendo 15 centímetros de camada preta, na verdade eu estou perdendo 45 centímetros de camada boa, que foi as 45 iniciais lá. Então, a gente pegou um exemplo de um silo aqui, um silo de 80 metros de comprimento, com 10 metros de largura e assumindo aí essa camada aí de 45 centímetros. Então a gente está perdendo 360 metros cúbicos, sendo que mais ou menos eu consigo colocar 700 kg de matéria verde por metro cúbico. Então nesse exemplo a gente está perdendo 252 toneladas ou, considerando R$ 95 o valor da tonelada, perdendo R$ 23.940 somente pelo fato de estar perdendo 15 centímetros de camada preta. Isso ainda pode aumentar, pode se agravar mais,
porque tem muitas propriedades que não retiram essa camada preta e fornecem ela para os animais. Né? No caso de leite, a gente pode ter redução na produção de leite em função do animal estar comendo uma silagem deteriorada, que, como eu falei no início, ela tem uma quantidade muito grande de toxinas. Hoje existem tecnologias no mercado que visam reduzir a camada preta. Hoje existe um filme, né, que é um filme de etilvinilálcool, né, que vocês podem estar observando aí na imagem, né, é um filme que reduz a perda, né, a geração de camada preta a praticamente zero, né? Não se encontra a produção de camada preta, porque é uma película que faz uma barreira ao oxigênio, ele não deixa que o oxigênio entre, né, e essa silagem seja oxidada. Né? Também, um ponto importante hoje que existe no mercado, né, são alguns produtos que visam reduzir o furo da lona. Né? Hoje existem produtos que podem até animais de grande porte caminhar pelo silo e vai reduzir, né, esse impacto da ocorrência de furos. Porque o que acontece? Geralmente, quando ocorre um furo na lona, esse furo ele somente é visto depois de 1, 2, 3 dias, né, e fica durante todo o processo que está armazenado essa forragem, essa silagem furada. Então, é importante evitar esses danos físicos, porque isso faz com que ocorra redução de perdas. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês postem aqui no nosso canal, e também eu convido vocês a fazerem parte e se inscreverem nos canais do Boletim da Forragem, no canal da Delaval e no canal do Dr. Salles no YouTube. Obrigado e até o próximo vídeo.